Olá, meus queridos e minhas queridas. Vivemos tempos conturbados, em que os fundamentos e as bases do cristianismo têm sido alvos de ataques constantes. Não se trata apenas de discordâncias ou debates intelectuais legítimos, mas de ofensivas bem organizadas, intencionais e persistentes, que procuram desestabilizar a fé em Jesus Cristo e relativizar os mandamentos eternos do Pai Criador. Muitos desses ataques vêm disfarçados de discursos sofisticados, apoiados em teorias sociais, filosóficas ou até científicas, em um claro movimento de desconstrutivismo histórico, sociocultural e religioso. Outros, porém, se apresentam de forma hostil, agressiva e direta, buscando não apenas contestar, mas também ridicularizar, difamar e marginalizar os que permanecem firmes no Evangelho. São pessoas que possuem uma única qualidade: serem soberbos e agressivos, difamando e caluniando outros, mas são possuidores de uma convicção de algo, o qual não possuem a devida profundidade intelectual e bagagem acadêmica para argumentar. Hoje, quero refletir com vocês sobre essa realidade, analisando as raízes dessas investidas, as consequências para a nossa sociedade e, acima de tudo, a necessidade urgente de permanecermos firmes na palavra que não muda, ainda que todo o mundo ao nosso redor desmorone em relativismo, engano e idolatria. Um dos ataques mais comuns contra o cristianismo de nossos dias é o rótulo de fundamentalismo, ou fanatismo, atribuído a todos aqueles que buscam viver em obediência plena à palavra de Deus. O mundo secular e humanista tenta convencer os cristãos de que seguir integralmente os mandamentos de Cristo é um ato ultrapassado, incompatível com o progresso da sociedade moderna. Dizem que os princípios bíblicos não podem ser observados atualmente, que devem ser relativizados, reinterpretados ou até mesmo descartados. Mas essa narrativa não é nova. Ela ecoa a mesma voz que no Éden. Disse a Eva: é assim que Deus disse, plantando a dúvida, relativizando a verdade e abrindo espaço para a desobediência. O objetivo, desde o início, sempre foi minar a confiança na palavra do Criador. Esses ataques não se limitam a críticas superficiais, eles se manifestam também através da introdução de doutrinas humanistas e materialistas, que, muitas vezes, se apresentam com uma roupagem atraente. Frequentemente, esses ensinamentos têm origem em tradições místicas orientais, mas são reinterpretados e revestidos com linguagem acadêmica, sociológica ou econômica, e que, no fundo, a única motivação sempre foi exclusivamente e deliberadamente atacar o cristianismo. A todo custo, nunca com uma verdadeira intenção de buscar a harmonia social e o bem de todos. Não podemos ignorar que muitas dessas ideias foram organizadas e promovidas por grupos ocultistas, confrarias secretas que rejeitam a verdade revelada e abraçam práticas pagãs. A história está repleta de exemplos de como tais ideologias, quando colocadas em prática, deram origem a governos tirânicos, regimes perversos e conflitos sangrentos que custaram a vida de milhões de inocentes. O século XX, com suas ditaduras totalitárias e blocos beligerantes de países unidos por ideologias anti-ocidentais, nos oferece provas dolorosas de que quando o homem tenta construir uma sociedade sem Deus, o resultado é destruição, morte e sofrimento. Outra frente de ataque contra a fé cristã se manifesta sob a bandeira do progressismo. Muitos ideais progressistas se apresentam como lutas nobres contra o preconceito, em favor da liberdade, pela democracia. Contudo, por trás desses discursos, frequentemente se esconde uma agenda mais profunda: a promoção do globalismo, do antipatriotismo, da relativização moral e da rejeição dos valores judaico-cristãos, que contribuíram fortemente para a construção e manutenção de culturas e sociedades civilizadas com democracia forte. Esse progressismo insiste em exaltar a ciência moderna como se ela fosse a única fonte de verdade, ignorando que boa parte de seus pressupostos também carrega raízes no ocultismo e no materialismo militante, que nega a existência de Deus e sua atuação soberana na história. Quando a ciência é usada, não como instrumento de descoberta, mas como ferramenta ideológica contra o Criador, deixa de servir à humanidade
e passa a servir a rebelião espiritual. Essa narrativa se sustenta por meio de discursos inflamados, que exaltam os ânimos e manipulam massas inteiras. Criam-se movimentos em que indivíduos, ao invés de refletirem com racionalidade e equilíbrio, tornam-se reféns de uma militância que subjuga sua liberdade de pensamento e os conduz como rebanho cego, incapazes de questionar a verdadeira natureza do que defendem. Não podemos esquecer de outro tipo de armadilha espiritual que tem ganhado força em nossos dias: o engano ufológico. A crença na existência de extraterrestres, seres físicos, humanoides, vindos de outros planetas, é promovida de forma insistente em filmes, séries, livros e até em discursos pseudocientíficos. Mas o que poucos compreendem é que essa narrativa serve como cortina de fumaça para ocultar a verdadeira realidade espiritual por trás dessas manifestações. Muitos desses chamados alienígenas não passam de disfarces para enganar a humanidade, desviando-a da compreensão bíblica de que existem sim realidades espirituais, mas não vindas de outros planetas. São enganos de Satanás, que se apresenta de muitas formas para confundir, assustar e desviar o foco da salvação em Cristo. Essas ideologias e enganos não surgem ao acaso. Elas são financiadas, promovidas e sustentadas por governos, pela grande mídia parcial e por instituições alinhadas a interesses obscuros. Por trás de tudo isso, há o que muitos chamam de Deep State, o Estado profundo ou governo das sombras. Esse grupo é formado por elites milionárias e bilionárias, detentoras do grande capital, que se reúnem em confrarias e sociedades secretas. São conhecidos como os donos do mundo. O objetivo deles é claro: conduzir a humanidade para longe da fé em Deus, destruir as bases morais judaico-cristãs e criar uma sociedade fraca, desestabilizada e fácil de ser controlada. Eles querem um mundo em que os indivíduos sejam instáveis, inseguros, debilitados física e emocionalmente, pessoas dominadas por transtornos psicológicos, vivendo na pobreza e divididas entre si, transformadas em zumbis sociais. Dessa forma, tornam-se incapazes de resistir ao controle e submissão impostos por essas elites. As consequências desse processo já podem ser vistas claramente. Basta observar como a família tem sido atacada e desconstruída, como os valores tradicionais vêm sendo relativizados e como as novas gerações crescem sem referenciais sólidos de moral e fé. A cultura do imediatismo-consumismo, da relativização da verdade e da busca desenfreada por prazeres momentâneos, cria cidadãos frágeis, inconstantes e sem rumo. Esse cenário é exatamente o que convém aos que desejam dominar o mundo. Uma sociedade em crise constante, em que irmãos se voltam contra irmãos, vizinhos contra vizinhos, povos contra povos, dividindo. Eles controlam, enfraquecendo, eles dominam. As políticas internacionais e comerciais também refletem essa luta espiritual. Países onde a moral judaico-cristã não predomina frequentemente impõem suas visões distorcidas como condição para manter relações comerciais ou alianças políticas. Travestem suas exigências de respeito cultural ou religioso, mas na prática buscam relativizar e até desrespeitar princípios bíblicos. Dessa forma, valores eternos são negociados em mesas de acordos internacionais, em nome de interesses econômicos e políticos. A fé é marginalizada, e os que ousam defendê-la passam a ser tratados como retrógrados, intolerantes ou inimigos do progresso. Diante de tudo isso, surge a pergunta inevitável: o que devemos fazer? Devemos ceder às pressões do mundo? Devemos negociar a fé em troca de aceitação social? A resposta, meus queridos, é um sonoro não. É justamente nesses momentos de maior escuridão que a luz de Cristo deve brilhar com mais intensidade. Precisamos de uma fé firme, de uma obediência sincera e completa à palavra de Deus, sem medo dos rótulos e das críticas. Ser chamado de fundamentalista, fanático ou antiquado não deve ser motivo de vergonha, mas de honra, quando o que está em jogo é a fidelidade ao Evangelho eterno. Será que um médico ortopedista se orgulharia de enviar um paciente para fazer acupuntura ou a uma sessão espírita para tirar a dor de uma pancada? Meus amados,
A batalha espiritual que enfrentamos é real. Satanás utiliza filosofias, governos, elites econômicas e narrativas culturais para enganar, dividir e destruir. Mas a palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Não devemos nos iludir. Haverá perseguições, haverá pressões, haverá tentativas cada vez mais intensas de nos silenciar. Mas nossa esperança não está nas estruturas deste mundo, e sim no Senhor que venceu a morte e reina eternamente. Que essa reflexão sirva como um chamado à vigilância, à oração e ao fortalecimento da fé. Que possamos permanecer firmes, não negociando os princípios que nos foram dados, não cedendo às seduções do mundo, mas vivendo como luzes em meio à escuridão. E que, ao final, possamos ouvir do nosso Senhor as palavras mais preciosas que existem. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!